Boa noite a todos. Que Jesus continue nos abençoando e amparando em mais um estudo na nossa querida casa de Bezerra de Menezes, da qual eu temos muito carinho, faz parte da casa, viu, Paulo? Fazemos parte da casa e é uma casa que eu tenho também uma alegria enorme de falar, conversar com todos. E o tema que nós fazemos hoje, eu sempre gosto de remeter um pouco à história do tema, né? Como que nasceu o tema? E especificamente não se turbe o nosso coração, o vosso coração, mas trazendo para nós, não tivemos o nosso coração, ele surge quando, nessa pandemia, nós fomos também convidados pelos amigos do Fé para participar de um grupo de preces e vibrações para este momento, com vários pedidos, em grande parte para a pandemia, mas também surgindo toda a natureza e diversidade de problemas, de sofrimentos, de dores. Então, todas as noites, em certos horários, tem um horário, eu participo mais no de 10 horas da noite, nós recebemos quais seriam os pedidos, ou as vibrações, ou as pessoas, e algum mínimo esclarecimento, se é Covid, ou se foi outro problema, foi infarto, tentativa de suicídio. E a oportunidade de trabalho nesse grupo, ela me sensibilizou muito, porque nós sabemos do momento de transição, nós temos certeza dos testemunhos que estamos todos prestando, dos resgates, da preparação para a transição planetária. Na maioria das cidades, que as pessoas que eu converso, até por estar aqui, estar aí com vocês de fora, estava aqui em Caruaru, na AME, e falando também para outros locais, que a gente observa que a dor, a carência material, ela cresceu muito e isso está aparecendo nas ruas, né? A situação das pessoas de ruas aumentou muito, muitas pessoas perderam emprego em função de um cenário que a nossa análise tem que ser espiritual. Nós estamos numa casa espírita, vamos fazer uma análise espiritual. Só que quando nós estamos num grupo desse de preces e vibrações, e eu corriqueiramente eu lia quais eram os nomes e, digamos, qual é a temática de sofrimento e de dor, eu confesso a vocês que eu me sensibilizei muito, muito, pela diversidade de sofrimento em problemas de área de saúde, relacionamento, não só da saúde física, da saúde psíquica, da saúde espiritual, problemas de todas as naturezas e que diariamente nós temos a oportunidade de, em grupo, cada um em sua casa, fazermos uma prece. E interessante observar que teve também alguns companheiros do grupo que, por vezes, e eu vou falar por mim, a gente se sente, percebe a angústia do irmão que está fazendo o pedido. E aí o coração balança, titubeia, ele se turba assim. Então a gente tem que se recompor, trazer na fé e lembrar qual é o nosso papel, qual é a importância de estarmos equilibrados. E aí eu remeti ao estudo Não se turbe o vosso coração, que está em João 14, entre o versículo 1 a 3 e o 6. Eu separei, na verdade, o 1, 2 e o 6. Então diz assim: não se turbe o vosso coração. Mas ele continua: crede em Deus, crede também em mim. Então, eu compreendi que todo esse turbar mediante o sofrimento é uma questão de confiança em Deus que está nos faltando. Mas vamos continuar. Há muitas moradas na casa de meu pai, que é o versículo 2. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E no versículo 6,
Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É de altíssima profundidade e complexidade, como tudo que Jesus nos diz. A complexidade que eu me refiro não é no sentido de que é difícil. Complexo é aquilo que eu não compreendo. Aí me passa a ser complexo porque envolve vários aspectos que eu preciso analisar. Então nós vamos pegar essa parte e lembrar um trecho de Moradias de Luz de Emmanuel que nos diz assim: certamente Jesus se referia, quando existem muitas moradas na casa do Pai, à imensidão do universo e às residências do homem. No entanto, é natural respeitar-lhe a palavra em sentido mais alto. Então, seguindo o pensamento de Emmanuel e permitindo uma licença poética, a própria análise que Kardec nos traz das muitas moradas do ponto de vista externo dos planetas e das possibilidades de moradas espirituais, mas nós falarmos também na morada interna. Na morada que há no meu coração. Porque eu posso fazer do meu santuário em espírito, do meu espírito, uma morada pesarosa ou uma morada confiante em Deus. Então a gente vai estender e vamos observar que no próprio Evangelho diz o seguinte: independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado, está assim no Evangelho, do espírito na erraticidade. Então já não traz a questão apenas da morada, de qual seria o local, ou o planeta, ou o local no planeta, mas fala o estado interno. E completa, também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Então, nós queremos trazer essa reflexão, em primeiro ponto, para entendermos essa questão de confiar em Deus, crermos em Deus, entendendo que precisamos zelar por nossa morada interna. E em Moradias de Luz, Emmanuel, eu trouxe 3 trechos, ele nos diz o seguinte: cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. E aí eu paro para pensar: onde eu estou residindo? Como eu posso estar turbando o meu coração através de uma mente negativa, que não confia, que não acredita, que não busca esperança, quanto mais não busca ação no bem. E Emmanuel continua: encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradiam. Cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradiam. No senso comum, nós temos a visão do pensamento que eu costumo dizer que é muito interessante. Primeiro, que nós achamos que o pensamento é algo muito íntimo, no sentido que ninguém percebe. Sabemos que isso é verdade. E não precisa estar desencarnado, não. Um encarnado que tem afinidade vai perceber. E não estou falando da telepatia. Estou falando de uma percepção, de uma apreensão do sentido daquele pensamento. Porque isso irradia do nosso campo mental. E as pessoas percebem. Cumpre-nos assim reconhecer, como diz Emmanuel, que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Olha bem, nós moramos onde pensamos e nos classificamos pelo que fazemos.
Mas se nós lembrarmos e nós sabemos que no plano espiritual, o pensamento ele é ideoplastia. O pensamento gera conformação, aspas, material no plano espiritual. Ou seja, nós pensando estamos criando não apenas a nossa ambiência mental, mas uma ambiência espiritual, de um ponto de vista muito mais materializado, aspas no materializado, do que nós poderíamos imaginar. E aí nós vamos construindo a nossa morada, que muitas vezes pode ser o umbral que eu estabeleço. Isto é muito sério. Eu não esqueço um dia que, conversando com a dona Ana Guimarães, ela nos contando que, por vezes, né, ela é uma médium ostensiva que entrava em alguns ambientes onde as pessoas pensavam coisas de certo teor e falavam também palavras degradantes, que na parede ficavam como que piches, aquelas gosmas, aquela massa escurecida que sai do campo mental das pessoas. Isso, inclusive, serve de material para proliferar vibriões mentais no campo espiritual, suscitando possibilidades de desenvolvimento de doenças em caráter generalizado. Então, eu já estou fazendo um paralelo com o momento que nós estamos vivendo. Então, já no autodescobrimento, Joana nos diz o seguinte: o pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células, passando por todas elas, mantendo-as em harmonia no ritmo das finalidades que lhe dizem respeito. Então, nós estamos falando das muitas moradas no campo mental. E do quanto este pensamento flui pelo nosso organismo, podendo ser de forma salutar, quando ele é um pensamento salutar. O pensamento bem construído, nos diz Joana, em Vida, Desafios e Soluções, age no mecanismo do sistema nervoso, no cérebro, e esses conjugados produzem enzimas protetoras que tornam imune o organismo, melhoram a nossa imunidade para invasões de agentes destrutivos, propiciando saúde. Há uma pesquisa muito interessante que foi feita pela psicologia, vários teóricos da psicologia positiva, que eles testavam pela saliva uma produção de enzima que dava a característica, digamos, de mais estresse ou menos estresse, ou de mais bem-estar e menos bem-estar, e que era feito colocando umas pessoas assistindo filmes de guerra, de terror, de violência, ou filmes bons, de bons pensamentos, de bons relacionamentos, e depois era avaliado a capacidade de produção de químicos que nos auxiliam no sistema imunológico. Enquanto aqueles que estavam vendo bons filmes melhoravam, digamos, a produção de tudo aquilo que facilita o sistema imunológico, seu funcionamento, os demais se fragilizavam. Não é à toa que, por vezes, quando nós damos uma explosão de sentimento, de raiva, de qualquer coisa, podemos adoecer. Não sei se já aconteceu comigo. Esse é um problema. Problema não. É um problema no ponto de vista. Quando a gente vai estudando a doutrina, a gente vai tendo consciência dessas coisas e elas, para a gente, passam a fazer sentido e nós vamos ter que prestar conta disso. Então, eu me lembro de alguns anos que passaram em 3 momentos específicos que, em algumas circunstâncias, eu fiquei com muita raiva. Acredite, com muita raiva. E no outro dia eu estava prostrado na cama, febre, um mal-estar,
uma dor no corpo violenta, e eram uns 3 ou 4 dias para me equilibrar organicamente. Tinha um momento em que eu me permitir uma raiva excessiva. Com alguma situação, eu fiquei muito aborrecido com a pessoa, a maioria das vezes foram isso, e a gente vê que o oposto do bom pensamento ocorre. O pensamento ruim ele faz o mesmo percurso, perturba o equilíbrio e perturba a nossa destinação das células, como diz Joana em Autodescobrimento. Então, quando mal direcionado, em Triunfo Pessoal, Joana nos fala, o pensamento derrapa em viciações mentais perturbadoras que levam o indivíduo a conflitos e desordem emocionais de gravidade. Então, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ele está nos dizendo algo de altíssima responsabilidade nossa, não só em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos. As dificuldades estão aí. As dores estão aí. Por vezes, nós vamos ter os joelhos dobrados, mas com os joelhos dobrados, nós vamos segurar no cajado da fé, no outro cajado da esperança, confiar e vamos nos levantar. Porque esses pensamentos negativos, esses turbaram o coração, com o tempo instalam desordens que vão chegar ao corpo físico. E aí, como se diz, pior a emenda do que o soneto. Então é importante entendermos que, em síntese, o pensamento é energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero, conforme os conteúdos psíquicos de que se revista. Então, quando Jesus nos diz, não se turbe o vosso coração, ele está dizendo numa frase uma das maiores lições que nós temos que entender. Nós somos senhores de nossas emoções e de nosso campo mental. E a gestão disso pode representar e representa a diferença do nosso comportamento diante as dificuldades. Mas eu não estou conseguindo. Então vamos para a segunda parte. Confiai no Pai. Confie em mim. Jesus nos traz as confianças. Ele nos convida à confiança. E nós podemos também sair dessa morada interna e extrapolar para a morada externa, lembrando que a casa do Pai é o universo. E que essas diferentes moradas oferecem a todos nós possibilidades diferentes de aprendizado conforme o adiantamento. Cuja, digamos, a alocação que vamos ter no mundo espiritual, para onde vamos, está relacionado também ao que sentimos, ao que pensamos e a como agimos. Então, a nossa morada interna, ela regula qual é a morada externa que vamos estar. Hoje, o nosso planeta, o mundo de expiação e prova, a caminho de ser mundo de regeneração, requer que nós, como cidadãos do mundo, possamos nos habilitar a atitudes de espíritos que se encontram em regeneração. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, está no nosso Evangelho. Quantos mundos não haverá como vós, destinados pelo Senhor à expiação e prova? E eu o completo. Ainda. Porque vamos para um mundo dos regeneradores, o que chamamos de regeneração. A expressão mundos regeneradores também nos convoca à regeneração, que é uma transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Mas, sem dúvida, nesse mundo,
ainda estamos sujeitos às leis que regem a matéria. Vamos experimentar sensações, desejos, mas vamos nos libertar das paixões desordenadas que ainda nos escravizamos. Temos que nos isentar do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que nos tortura e do ódio que nos sufoca. E isso, meus irmãos, está dentro de nós. E precisamos refletir que nós temos no nosso mundo interno as condições que fazem ressonância com o mundo externo. E Jesus, quando ele nos pede para colaborar com o mundo de regeneração, a primeira e melhor forma é regenerarmos o nosso mundo interior. Em todas as frontes, nos mundos regeneradores, veremos escritas a palavra amor, com perfeita equidade entre as relações sociais, e todos reconhecendo Deus e tentando caminhar para Ele, cumprindo as leis. Vejamos a beleza do mundo que se avizinha. Então não vamos turbar o nosso coração diante desse momento de transição. Vamos trabalhar. Vamos arregaçar, sim, as mangas, entendendo que precisamos integradas a morada interna com a morada externa para que possamos estabelecer este momento de mudança. E é nesse segundo que nós vamos conseguir avançar para definir novos domicílios espirituais. Emmanuel nos diz, publicado em Plantão de Paz, observa desse modo a natureza de teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito. Mas viverás escravo, ou senhor do templo do bem ou do cárcere do mal que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida eterna. Compete a nós, meus irmãos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Mas crer em Jesus, crer em Deus, tem que ir além do simplesmente acreditar. Porque o crer pede um acreditar em ação. Aquele que crê, ele se entrega no trabalho que o Cristo nos reserva. Allan Kardec que nos lembra que fé inabalável só é a que encara frente a frente a razão em todas as épocas. Então nós temos que buscar a razão. E a razão nos mostra que diante do sofrimento que o mundo se encontra, precisamos confiar e agir no caminho do bem. E aqui vem a segunda convocação. Não se turbe o vosso coração, confia, crede em Deus, crede também em mim. Mas aquele que crê em Jesus, age no caminho do bem. E aqui nós entramos nesse momento. Na criação do Supremo Pai existem moradas. Compete-nos agir para que todos os moradores se unem com compreensão e entendimento, como nos diz Emmanuel. Então, o nosso mundo de regeneração precisa ser um mundo de fraternidade que venhamos a construir, meus irmãos. Precisamos construir. Precisamos sair dessa gaiola de egoísmo, do cárcere do ódio e caminhar no sentido da evolução planetária, criando uma integração na vitória de paz e amor. Nesse critério, nos diz Emmanuel, ainda em Moradias de Luz, no prefácio do livro. Nesse critério, peçamos a Jesus, cujos ensinamentos constituem verdadeira moradia de luz espiritual, nos acolha,
a fim de que saibamos ser discípulos fiéis dele, nosso Mestre e Senhor, em todos os tópicos da vida, para que a nossa mente, por moradia luminosa, seja agora e sempre essa moradia de luz. Há uma passagem no Evangelho que me sensibiliza muito, que é um momento de Paulo de Tarso, de Saulo, quando ele encontra Jesus. A capacidade de Saulo, naquele momento, entender, ou melhor, se deixar sensibilizar do próprio equívoco e compreender tudo que o Cristo representava, ele poderia ter dito assim: Senhor, me perdoe os erros. Não poderia? Senhor, eu não o conhecia. Senhor, eu me equivoquei. E o que Paulo, enquanto Saulo ainda pergunta? Senhor, que queres que eu faça? É a entrega ao Senhor, pedindo a Ele a orientação do que fazer. Então, em nossas preces, nas dificuldades, entregar a Deus, mas lembrar de Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? E estarmos com o coração aberto, que o caminho vai ser nos dado. Então, no Reino em Construção, eu trouxe uma passagem Emmanuel que diz o seguinte: medita em todos que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando, no levantamento do futuro melhor. E reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Há uma coisa que eu sempre penso. Quando eu hoje vejo as pessoas em dificuldades de toda a natureza, e muitas vezes, em tempos passados, eu poderia julgar a pessoa acreditando ela estar no equívoco, e hoje eu sempre penso assim: o que eu faria se eu estivesse no lugar dele? O quanto eu suportaria esse sofrimento com dignidade e não me deixaria cair no erro? Porque o sofrimento, ele muitas vezes, o que não justifica, mas ele leva ao desespero. Essa semana aconteceu até uma coisa interessante. Nós deixamos os meninos no colégio e a casa cheia de caixas nada arrumada por conta da mudança. Fomos tomar um café na padaria. Nós sentamos, é uma padaria com mesa, um setorzinho de café e um vidro aberto. E minha esposa estava lá me esperando, que eu cheguei depois, e quando eu vinha chegando, tinha um rapaz que havia pedido a ela para um café e um pão, algo que ele estava com muita fome. E aí minha esposa, vou pedir, né? E foi, chamou o rapaz para pedir. Só que ela estava ao telefone resolvendo um problema de altíssima gravidade, de fato, que não era aqui, né? Resolvendo um problema em Caruaru. E ela pediu, aguarda um pouquinho, eu vou pedir para você. E eu vim chegando. E aí, daqui a pouco, esse nosso irmão já estava assim, minha senhora, a senhora acha que eu tenho o dia inteiro para esperar? Eu estou com fome. A senhora, afinal, vai pedir ou não vai pedir o meu pão e o meu café? Quando eu cheguei, eu vi o irmão, eu ri. Eu ri por entender a sinceridade dele expressar a angústia dele. Não é o riso de graça, é o riso que acolhe. Aí eu cheguei e sorri para ele, falei, deixa, amor. Falei, meu irmão, você está... não há problema, seu café já vem. Foi lá e pediu um sanduíche, ele tomou um café. Ele ficou muito feliz. Meus irmãos, o sofrimento dói. A fome dói.
quantos jovens hoje estão perdidos, no grupo, e nós observamos isso, estão caminhando para o suicídio? Quantas crianças se sentem absolutamente abandonadas? Porque os pais, por suas obrigações, não há julgamento nisso, mas muitas vezes não conseguem dar assistência e os filhos ficam muitas vezes sem a presença de um afeto de referência. Quantos idosos se encontram abandonados? Mas vamos fazer assim. Ao invés de contarmos quantos estão precisando de ajuda, vamos contar um e ajudamos aquele. Só vamos permitir por 2 quando a gente acabar de ajudar um, vamos por 2. Então não vamos contar quantos estão sofrendo, vamos contar quantos aqueles que eu posso ajudar. Porque quando Jesus nos diz que é caminho, verdade e vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, este caminho, ele precisa ser um caminho de quem se dedica. Senhor, o que queres que eu faça? Então, é trocar o turbar o coração pela calma de quem segue a Jesus. E seguir a Jesus é agir. Porque Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é? Se alguém quer vir após mim, né? Relaxa que vai dar tudo certo. Não. Confia e trabalha. Siga. Sigamos o Senhor. Como diz Emmanuel no livro Coração Puro, o pretérito luminoso para a grande maioria de nós, os viandantes da Terra, muitas vezes vagueantes e sepultos, está expresso naqueles que ferimos e injuriamos. Muitos deles vão bater a nossa porta. Mas o mais bacana da lei é que a questão é que nós precisamos nos reharmonizar com a lei. Então, se, por exemplo, eu fui indelicado com Paulo, eu vou ter a oportunidade de pedir desculpa, que eu peço a desculpa. Mas se, por exemplo, sou indelicado com uma pessoa que eu não encontro mais, eu vou passar a ser delicado com os outros e vou aprender a suportar uma indelicadeza. Porque a harmonização é com a lei. Agora, a oportunidade de eu me harmonizar diretamente com quem eu prejudiquei é uma bênção. É uma bênção. Mas se não for possível, nós vamos nos harmonizar de outra forma. Emmanuel nos diz em Coração Puro, olha só a frase: não passarás no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. E olha, quando mais novo, eu já ouvi colegas espíritas e eu já cheguei a pensar assim, não, nome espírita, tomo protegido. Né? Mas a gente olha para o lado de fora e esquece do campo mental, esquece das próprias decisões, das próprias ações. Como me proteger de mim mesmo? O Evangelho, a ação no bem. Então nós temos que entender que quando Jesus nos recomendou não se turbe o vosso coração, ele quis dizer que um coração puro, um coração sereno, é garantia de consciência limpa e reta. E essa consciência limpa e reta vence toda e qualquer perturbação, vence toda e qualquer treva, porque traz em si a luz irradiante pelo caminho, para o caminho. Então, mediante as dificuldades, confesso a vocês que ainda tenho aquela primeira resposta, né? Que bate, né? A gente ser Senhor, o Senhor, né? Me ajuda, me levanta, mas depois a gente pensa, qual é o aprendizado? Qual é a lição? É trocar o turbar o coração para entender qual é a mensagem.
para onde andar, o que fazer, como acalmar meu coração. E lembrar que crer em Deus, quando Jesus crede em Deus, crede também em mim, significa agirmos como Jesus nos orientou. E a orientação que ele dá aos seus discípulos, qual é? E vos ameis uns aos outros. Então nós não temos como fugir de entender que o turbar o coração é resolvido, é aplainado, é aplacado com uma confiança, com a esperança e com a ação. A ação no bem. Por conta também até de muitos trabalhos do campo da própria psicologia, onde há uma máxima, que há um psicólogo que diz, um grande teórico, estudioso, pesquisador, diz o seguinte: fazer o bem faz bem. Nos lembra, fora da caridade não há salvação. Então, esse estudioso chama-se Ed Diener, ele é um dos grandes estudiosos, ele estudou a gratidão, foi um dos que mais estudou o campo da gratidão. Todo o campo de pesquisa dele, de doutorado e pós-doutorado, vem da gratidão, mas ele trabalha em todo esse campo de positividade. Ele traz essa frase: fazer o bem faz bem. Assim como ele diz, o materialismo faz mal à saúde. Olha que coisa fantástica. Psicólogo, falando enquanto estudioso. Mas esse fazer o bem faz bem, ele faz bem para o outro, para mim e para todo mundo que está em volta. Hoje, baseado também, quando nós vamos em algumas orientações no campo da psiquiatria, para quem está com alguns outros problemas psicológicos que levam a depressões mais profundas, ou não tão profundas, que a depressão profunda é um tratamento bem mais de profundidade também, mas a pessoa traz aquela distimia, aquele estado triste, ou aquela ansiedade excessiva, e há espaço, eu recomendo ação no bem. Perguntando à pessoa se tem alguma religiosidade, se tem algum grupo de amigos, e recomendo, vá trabalhar no bem. Ah, se for espírito, fala, meu amigo, vá lá. Ah, mas eu não consigo ir na rua, aquele sofrimento todo. Mexa a sopa, meu filho, descasca a batata, faça algo, porque isso faz bem. E não é apenas, esse apenas não é pouco, não, hein? Não é apenas a questão espiritual, é uma questão psicológica, de nós estabelecermos um equilíbrio conosco mesmo. Nós estabelecemos um processo de compreensão do irmão, nós vemos a dor do outro. E aquele que se preocupa em enxugar as lágrimas alheias não tem tempo para se aprofundar em soluço de crise de choro. Não tem. Ele precisa ceder. Antigamente tinha aquele lencinho, né? Ceder o lenço para que o outro enxugue suas lágrimas e não ficar apenas cuidando de si. É claro, meus irmãos, é claro que diante das nossas dificuldades, o não se turbe o vosso coração, que requer essa confiança, nos pede também a ação correta de solução do problema. Se é um problema que eu possa resolver sem prejudicar aos outros, preferencialmente fazendo bem para todo mundo, eu vou para o campo da solução. Mas às vezes tem problemas que são, não digamos insolúveis, eles são solúveis na sua transitoriedade, porque até a morte é transitória. E a morte não é um problema, né? O problema são as questões que nós temos em vida e que muitas vezes levamos para o campo do desencarnado. Eu nunca esqueço uma vez, e aí a médium me falou: meu filho, você é muito apegado. Por que será disso? Nós tínhamos, um grupo tinha um trabalho também no campo da hora do sonho. Ah, você está sempre com o filho. Eu falei, não, mas não é só apego, não. É a responsabilidade de pai de trazer a turma para o serviço espiritual. Mas eu falava assim,
Porque aquele que aprende vendo o socorro ao outro, ele sabe também que o dia que ele precisar, o socorro vem. Não é pagamento que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando? Esperança. Porque quem leva a esperança para o outro sabe que a esperança é um dom maior da vida. Então, aquele que se faz mensageiro de esperança jamais ficará abandonado em seus momentos de dor. Então, nós queremos trazer um não se turbe o vosso coração, estender essa compreensão para alguns aspectos. A importância do nosso campo mental, a não ficarmos ruminando os problemas, a não transformarmos a nossa vida num problema, a não sermos o problema. Recentemente, falando com um paciente, eu estava falando, entenda, você não é o problema. Você tem um problema que precisa de solução. Mas você não é o problema. Você é um ser de infinitas possibilidades para resolver o problema. E podemos entender, nós somos filhos de Deus. Então nós temos que ter a confiança e a ação do bem. Porque é fundamental transformarmos o nosso planeta através de uma ação que busque a fraternidade. Ah, mas às vezes é difícil. Vamos lembrar de Joana de Ângeles em Vida Feliz. Deus dotou-te de força de vontade. A todos nós. Se nos parece fraca, é porque não temos exercitado. Eu vou pedir licença, Joana, e vou trazer para nós a primeira pessoa em conjunto. Então, Deus dotou-nos de força de vontade. E se ela nos parece fraca, é porque não temos exercido. Toda e qualquer função orgânico-moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treinemos, então, nos pequenos atos, extinguindo os viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vamos passar para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguiremos atingir os objetivos máximos de nossa existência. Portanto, não desistamos se de início fracassarem. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E que esse acreditar seja daquele que caminha em direção àquele que está com o coração nebuloso, entristecido, e que o abraça e aponta para Jesus e fala: confiemos no Mestre, juntos vamos ajudar a resolver. Que Jesus nos abençoe a todos os lares e a todos nós, e nossa gratidão de sempre a oportunidade de estarmos aqui no Bezerra de Menezes. Deus nos abençoe.